9h37, 9h37. Eu recebo aqui nos estúdios da Rádio Liberdade FM o Isaac de Souza de Jesus. Ele que é grafiteiro, desenvolveu um trabalho aqui em Santa Helena e também em alguns municípios da região oeste. Está aqui para contar um pouquinho pra gente. Lembrando, gente, olha, o Isaac, ele teve seu trabalho reconhecido mundialmente através aí da ONU. Primeiramente, bom dia, Isaac. Bom dia, gente aqui da rádio, telespectadores. É muito bom estar aqui com vocês. Isaac, fala um pouquinho pra gente, conta um pouquinho da sua história pra gente primeiro. Como surgiu essa ideia de trabalhar com grafite? Olá. Então, o grafite, ele aconteceu de maneira muito espontânea na vida, né? Eu sempre desenhei, desde o primário eu desenhava em classe. Eu costumo dizer que desenhava para ganhar beijinho das meninas nos trabalhos, né, da escola. E o desenho fez parte da minha vida por um longo tempo. Também passei por um processo de pintura, assim, aerografia, que pinta capacete, desenhos automotivos. Esse processo não foi tão feliz na minha vida, porque eu tive um envolvimento muito forte com drogas e tal. Fui dependente químico por mais de 9 anos. E me fez, assim, esquecer um pouco o desenho, porque daí toda vez que eu desenhava, acontecia alguma coisa muito ruim, né? E eu me afastei dos desenhos, me afastei de tudo daí em relação a desenho. E voltei a trabalhar para fazer o processo inverso de recuperação, que não é fácil. E nesse processo, o primeiro desenho que eu fiz, e eu sempre digo isso para os meus alunos, para os meninos que participam das oficinas, o primeiro desenho que eu fiz sem estar na brisa, sem estar chapado, foi o desenho que me deu um reconhecimento já nacional, que foi num projeto chamado Céu das Artes, que é um centro unificado de artes e esportes, que foi a primeira unidade inaugurada em Toledo, pela então ministra Marta Suplicy. E esse desenho já me deu uma projeção nacional, e a gente não fez ele não foi necessariamente com um grafite, com os sprays, né? A gente fez ele com 3 cores de tinta, que a gente tinha acesso na época, não tinha recurso para pagar, então muitos artistas já recusaram logo de cara, né, essa proposta. E tinha uma esponja de lavar louça, uns 3 pincéis e uma lata de spray de uso geral, para sombrear o desenho, que eu usei nessa finalidade. Quando ela chegou para inaugurar o equipamento, já ficou surpresa e não quis entrar dentro do equipamento para a inauguração sem antes conhecer quem tinha feito a arte. E daí minha vida, pum. Aí parei de trabalhar no que eu trabalhava e desde então, faz 5 anos, eu estou vivendo só com arte. Olha que bacana. Aqui em Santa Helena costuma-se chamar o grafite a arte de utilizar o lápis para fazer desenhos em papel. O grafite que você cria utiliza o spray. Explica pra gente um pouquinho dessa arte. Sim, é bem simples e realmente é isso. O grafite, quanto à palavra e a entendimento, ele vem de escritas feitas com carvão. Então ele vem lá de origens, né, grega, se eu não me engano. E o nome grafite, que é a arte do spray, ele é um nome característico de Nova York, né, de um bairro específico chamado Bronx, onde surgiu uma cultura, a cultura hip hop. Então, esse grafite que a gente trabalha com latas de spray, ele é um pouco diferente ao outro, mas como expressão artística ele funciona como a mesma coisa, só com uma ferramenta diferente, que é as latas de spray, né? Como você disse, relatou na sua história, você teve esse seu envolvimento com drogas, recorrer aos caminhos mais rápidos para a diversão e para a ausência do compromisso com a sociedade, é o que costuma acontecer com os jovens que entram nesse universo das drogas. O que ajuda a sair desse universo? A arte possibilita, é uma possibilidade de novos horizontes para quem vive essa situação? Ah, com certeza. A arte, para mim, pelo menos, ela foi uma afirmação daquele anseio que a gente tem quando você percebe, admite que você tem um problema, esse problema é maior que você, que as suas forças não dão conta dele, é importante se agarrar a algumas coisas. E eu costumo dizer não só a arte, mas coisas que a pessoa gosta de fazer, mas gosta de verdade. É aquele gostar que é o gostar da criança. É aquele mesmo gostar, não é a paixão, porque a paixão é uma coisa de adolescente que ela passa. Tem que ser o amor de verdade. Aquilo lá que se era brincar de caminhãozinho, pode ter certeza que ele é um motorista. Ele é um motorista, então ele se apega àquilo que ele gosta, no meu caso a arte, e muda mesmo, porque ela te permite continuar sonhando. E o sonho ele tem que se fazer necessário em todas as etapas da vida, para que se tenha força para lutar sempre sobre uma situação específica, no caso as drogas, que é muito difícil. Imagina. Mas possível, né?
Graças a Deus você é uma prova viva disso, né? Sim. Que é possível sim se libertar. Você esteve em Nova York representando a Central Única das Favelas do Paraná. Como que foi esse seu envolvimento com essa organização e como foi a experiência lá nos Estados Unidos? Bom, essa é outra parte muito interessante da vida, né? A CUFA, a Central Única das Favelas, é uma ONG também, né? Ela já está em 17 países, né? A gente já tem um movimento global, mas no Brasil ela está em praticamente todos os estados, representada por algum dos coordenadores ou presidentes estaduais. E como o Celso Ataíde, que é o fundador da CUFA, junto com a Nega Giza e o MV Bill, são pessoas da favela, né? Eles criaram essa ONG como oposição ao estigma que se tem de favela como problema e que o negro é sempre, né, de alguma forma massacrado pela nossa sociedade desde o tempo da escravidão para cá, onde começou a surgir esses aglomeros chamados favela. E ele também nos disse que a CUFA, ela não escolhe as pessoas, é as pessoas que escolhem a CUFA. E é praticamente isso mesmo. Foi uma relação natural, foi acontecendo, e quando eu me vi, eu estava tão envolvido com a CUFA que eles fizeram o convite: Isaac, você é o cara da CUFA, quer ser? Aí eu falei, poxa, vai ser uma honra, né? Representar uma entidade com esse porte, com esse poder de intervenção social, que é a área que eu atuo, que eu acredito. E o convite para Nova York surgiu dessa relação. Então também descobriram a minha arte, né? E acabei saindo com eles em vários momentos. Conheci o Viaduto em Madureira, onde tudo começou, onde as possibilidades do empreendedorismo social falam muito forte. E através de todo esse processo da CUFA com as favelas, surgiu a Semana Global. Foram 20 eventos, microeventos dentro de Nova York, onde eu fiquei responsável pela curadoria da exposição de grafite feita pelos meninos da favela e dos morros no Rio de Janeiro, no Consulado Brasileiro, e também fiz uma intervenção no Bronx, que foi o berço do grafite para o mundo. Né? Então foi uma coisa assim, fora do comum, né? Para um artista de interior chegar a Nova York já é uma vitória tremenda. Como você disse, um artista de interior, você acredita que é possível em municípios pequenos, por exemplo, como aqui em Santa Helena, com uma grande população rural, que passe a utilizar o grafite e outras artes como canal público de expressão, ou isso só é coisa de cidade grande? Acredito totalmente. Eu acho que até tribos indígenas a gente já desenvolveu trabalhos, né? Então, para quem mais interior que eles? E eu acho que a arte se faz à necessidade de qualquer lugar, de qualquer família, de qualquer cidade. Ela é necessário, ela precisa, né, dessas intervenções dos locais onde que ela está inserida em praticamente todos os contextos. E a expressão artística, ela alivia muito do caos social que se dá, né? Pelo aglomero, pelas desigualdades, pelas relações. Então, acho que numa cidade, ou como Santa Helena, ou menor que Santa Helena, ou maior que Santa Helena, a arte é necessário, sim. E que bom que quanto mais arte a gente tiver, vai se tornar melhor no nosso mundo. E você falando que trabalhou em vários municípios da região, como foi esse trabalho desenvolvido nesses locais? Por exemplo, Céu Azul, Matelândia, e o que mais te chamou a atenção nesses locais? Eu acho que, primeiro, o poder lidar com cores resgata uma coisa que a gente tem dentro da gente, como eu disse antes, que é aquela coisa da criança mesmo. E quando você percebe isso e que as cores vão te mostrando isso sem uma forma definida, simplesmente pelo fato de manusear, volta muita coisa na cabeça deles, tanto das crianças, dos adolescentes, de adultos, ou até de pessoas que estão restritos de liberdade, né? Então, eu tenho trabalhado com públicos muito diferentes de faixa etária. E todos eles têm uma aceitação assim, incrível. E eu vejo que não é o grafite, não é a minha postura como um instrutor, como oficineiro. É simplesmente o fato de estar construindo, de estar fazendo alguma coisa que é natural dele, que é uma expressão dele, indiferente se é bonito ou feio. Então, a arte entra aí, né? É mais do que a ferramenta que você está apresentando, é dar oportunidade de uma abertura de diálogo. Eu acho que essa é a principal questão
com esse trabalho que a gente vem desenvolvendo nesses municípios. E você acha que transformar a rua em um local de prática e compartilhamento da arte é um bom caminho para criar um futuro mais criativo e também mais autônomo para a nossa comunidade? Com certeza, sem sombras de dúvida. Eu acho que existe na nossa sociedade, em todas as questões, em todas elas, né, formadas onde quer que estejam, muitas pessoas invisíveis. E essas pessoas invisíveis, elas fazem muitas coisas bonitas de verdade. E que bom que a rua, todos os espaços públicos, dê a oportunidade para que essas pessoas se manifestem da sua maneira, independente de ser ou não pintando. Pode ser fazendo escultura, pode ser fazendo crochê, fazendo artesanato, fazendo qualquer outra coisa, que venham fazer essa intervenção social com a cidade onde ele mora, com o bairro, com as praças, né? Tem muito lugar bacana para ser usado. Acho que as pessoas têm que se apropriar desses espaços e entender que é dela, e automaticamente, com a apropriação do espaço, ele valoriza esse espaço e a gente começa a trabalhar essa inversão de valores, né? Deixa de ser os acumuladores que nos ensinaram a ser e começa a valorizar a vida como tem que ser. Legal, bacana. Isaac, com toda essa sua história, qual é o recado e qual é o conselho que você deixa para os nossos jovens aqui de Santa Helena? Bom, primeiro um abraço bem grande, muito obrigado, né, a eles, à escola que está nos recebendo, e que façam mesmo arte, sejam arteiro, que pratiquem todas as coisas que eles gostam de fazer. Se ele sabe que ele gosta de fazer uma coisa, pratique, mas busque a fundo essa coisa, pesquise. Hoje a gente tem uma facilidade de pesquisa, né? Pesquise, saiba como ele pode fazer com que essa coisa que ele gosta se torne a coisa da vida dele, porque provavelmente ele vai ser um ser humano muito feliz fazendo isso. Ok, então Isaac, muito obrigado pela sua participação aqui na Rádio Liberdade FM, é um prazer recebê-lo aqui. Eu que agradeço, obrigado a todos. São 9h49. Tá na primavera, Rádio Liberdade.